Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu vou dar um auxílio aqui, explicar um pouquinho sobre a matéria das atividades dessa semana aí para vocês, tá? Essa semana a gente vai trabalhar com a habilidade EF07MA12, resolver e elaborar situações problema que envolvam as operações com números racionais. Galera, aqui é muito interessante a gente ver primeiro o que é um número racional, um número inteiro e um número natural. Imagina assim, pessoal, vocês são da turma do sétimo ano D, certo? Vamos pegar essa analogia. No sétimo ano D, a gente tem meninas e meninos. Então, meninas e meninos. Galera, então, na sala de vocês, a gente tem o conjunto de meninas e meninos. Dois conjuntos. E vocês fazem parte de um conjunto que seria o sétimo ano D. Dentro do sétimo ano D, vocês têm aí na escola 4 turmas de sétimo ano. Então, a gente poderia colocar que o sétimo ano D está dentro de um conjunto dos outros sétimo anos. Então, aqui dentro desse conjunto de sétimos anos. Então, aqui a gente ainda tem o sétimo A, o 7B e o 7C, tá? Ok. Dentro dos sétimos anos, os sétimos anos eles estão o quê? Na escola Benedito Pereira Cardoso. Então, isso é um conjunto que está dentro de outro conjunto, que é a escola, tá? Que é a escola Benedito. Aqui você tem os sextos, os oitavos, os nonos, as primeiras séries, segundas séries e terceira série. Então, vocês veem, pessoal, aqui a gente tem a escola Benedito. Dentro da escola Benedito, a gente tem vários conjuntos, que é um conjunto para cada série, né? Para cada ano. Dentro de um conjunto da série, você tem as turmas. Né? E dentro das turmas você tem meninas e meninos. Isso é uma analogia que eu estou fazendo, a gente pode ainda até criar mais conjuntos, certo? Com os números, pessoal, é a mesma coisa. Você tem aí, ó, o primeiro, vamos lá, o conjunto dos números mais comuns que são os números naturais, que são os números inteiros positivos, ou seja, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante até infinito. Esses são os números, pessoal, os números naturais. Tá? Então, você tem o conjunto aí dos números naturais. Mas o que acontece, pessoal? A gente já está trabalhando também com números negativos, não estamos? E eles existem. São eles: menos 1, menos 2, menos 3. Mas você não tem uma especificação só para os números negativos. Você tem uma especificação para os números negativos e os números naturais juntos, que são os números inteiros. Então, os números inteiros são os números negativos e positivos. 0, 1, 2 é um número natural? Mas ele também é um número inteiro. E menos 1, menos 2, menos 3 é um número inteiro. Porém, ele não é um número natural, porque os números naturais são apenas positivos. Tá? Galera, e os números inteiros eles estão dentro de um outro conjunto numérico, que são os números racionais. Galera, olha aqui, ó. Quando você fala alguma coisa inteiro, número inteiro, você pensa um número inteiro, né? Ou seja, ele não é dividido em partes, ele não é fracionado. Mas a gente sabe que uma fração ela não é um número, por exemplo, meio, 3/4, 2/5. São frações, ou aqui no caso, 0,5. Aqui meio é a divisão, 1 dividido por 2 dá meio. 3/4, 3 dividido por 4 dá 0,75, ou, no caso aqui, 5 décimos, 75 centésimos.
E 2/5 é igual a 0,4 ou 4 décimos. Isso aqui, pessoal, são números fracionados, em forma de fração, né? Números decimais é uma fração também. Esses números aqui, pessoal, juntamente com os números inteiros e os números naturais, a gente chama de números racionais. Racionais MCs. Então, esse é o conjunto dos números racionais, tá ok? Então, galera, esses daqui são os conjuntos numéricos que a gente está estudando até agora. Então, galera, se você vê o número inteiro positivo, ele é um número natural. Inteiro negativo, ele é um número inteiro. Em forma de fração ou número decimal, ó, que tem casas depois da vírgula, ele é um número racional, tá ok? Então, acho que aí não tem tanta dificuldade para vocês conseguirem diferenciar um número natural de um número inteiro de um número racional. Aí, galera, pensa assim, ó. Se a gente fosse colocar os números inteiros, em uma reta em sequência, ficaria assim. Isso aqui é uma reta numérica, tá? Então, você tem o ponto zero, daqui para cá são números positivos, ou apenas os números naturais, e daqui para cá são os números negativos, tá ok? Então, galera, se a gente colocasse os números numa sequência, ficaria assim. Pessoal, quantos números existem aqui depois do 10? Infinitos números. Quantos números aqui existem antes do 10, do menos 10? Infinitos números também. Os números, eles são infinitos, tá ok? Então, pessoal, esse aqui é uma reta dos números inteiros. Agora, vamos lá. Se eu pegar um número aqui, por exemplo, aqui, ó, pegar esse ponto aqui, entre o 4 e o 5. Entre o 4 e o 5, eu posso colocar que eu tenho 4,5, certo? Então, pessoal, entre o 4 e o 5, eu tenho vários números racionais, que são números fracionados, né? Por exemplo, eu tenho aqui o 4,5. Eu tenho outros números? Tenho. O 4,4, o 4,3. Eu tenho o 4,44, o 4,444. Enfim, pessoal, entre o 4 e o 5, eu tenho números racionais. Quantos números racionais eu tenho entre o 4 e o 5? Infinitos, porque eu sempre posso colocar mais uma casa aqui, ó, decimal, que vai dar um número diferente. Eu posso escrever assim também outros números, ó. E isso aqui nunca acaba. Nunca acaba. Então, galera, entre o 4 e o 5 eu tenho infinitos números racionais. E quantos números inteiros eu tenho entre o 4 e o 5? Bom, se eu tenho o 4 é um número inteiro e o 5 é um número inteiro. Entre os dois eu não tenho nenhum número inteiro. Mas eu tenho infinitos números racionais. Beleza, galera? Ficou entendido, assim, a diferença de números naturais, números inteiros e números racionais? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo que eu estou aqui para esclarecer dúvidas, ok? Bom, galera, aí um dos exercícios que vocês têm que fazer aí, o número 2, é para vocês passarem, escrever no caderno os números racionais em forma de fração, né? Ele está em forma decimal e para vocês passarem para fração. Para vocês fazerem isso, pessoal, é interessante a gente relembrar algo que vocês viram no ano passado, as ordens numéricas. Bom, vocês lembram, por exemplo, que eu dei o exemplo, ó, 100,000, tá? Isso aqui é só para vocês compreenderem. Galera, esse número aqui, ó, ele está na ordem do quê? Das unidades, certo? Unidades. Esse zero, ele está na ordem da dezena. E o número 1, ele está na ordem da centena. Depois da vírgula, quando você tem um número decimal aqui, você tem também ordens. Quais são essas ordens? O primeiro número depois da vírgula é o décimo. O segundo número depois da vírgula é o centésimo. E o terceiro número depois da vírgula é o milésimo. Por que eu estou dizendo isso, pessoal?
Na hora de vocês lerem um número, é muito interessante vocês verem isso para vocês conseguirem passar isso para fração. Por exemplo, imagina que você tem um número aí, vou colocar aqui 7,35 ou 7,35 centésimos, né? Se eu estou na ordem aqui dos centésimos, 35 centésimos, é assim que eu leio. Galera, como que vocês passam esse número para fração? Vocês vão escrever esse número sem a vírgula. No caso aqui, 735. E aí vocês vão fazer a fração, né? De denominador, galera, não são 35 centésimos, centésimos. Então aqui é 100. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que 7,35 centésimos, ou 7,35, é a mesma coisa que 735 dividido por 100. Aí aqui vocês têm que, no caso, simplificar essa fração, tá? Qual número aqui que eu vou conseguir dividir o meu numerador e o meu denominador? Bom, por 2 eu não consigo, por 3 também não, 100 não é divisível por 3, por 4 também não, porque 735 é um número ímpar. Eu vou conseguir dividir ele por 5, né? Todo mundo terminado em 5 e 0 é divisível por 5. Então, eu vou dividir meu 735 por 5 e meu 100 por 5. Simplificar a fração, isso aqui vocês já sabem. Então, vamos lá. 735 dividido por 5 vai dar 7 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5, 5 para 7 sobram 2. Tá, abaixo o 3 aqui. 23 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Para 23 faltam 3. Abaixo o 5 agora, 35 dividido por 5 é igual a 7. 7 vezes 5, 35. Para 35 não falta nada. Então, aqui o meu numerador vai ser 147. E quanto que é 100 dividido por 5? É 20, né? Isso aqui dá para fazer de cabeça. Então, meus 7,35 centésimos, ou 7,35, é a mesma, eu passando ele para fração, dá 147,20 avos. Beleza, pessoal? Vamos fazer um outro exemplo aqui, tá? Para ficar mais fácil aí para vocês. Eu tenho um número 0,07, tá? Ou 7 centésimos, né? Então, galera, se é 7 centésimos, 7 centésimos é 7 dividido por 100, 7 centésimos. Tem como eu simplificar essa fração aqui? Não, não tem. Ela já está na forma irredutível, né? Então, a fração que corresponde a 7 centésimos é 7 centésimos. Ou 7 sobre 100. Tá ok, pessoal? Vamos fazer mais um exemplozinho aí, então. 70,4. Nossa, todos os números aqui que eu pus tem o 7 envolvido, né? 70,4 ou 74 décimos, né? Como que eu faço essa fração? Eu escrevo o número inteiro sem a vírgula. Se é décimos, 4 décimos, então é sobre 10, tá ok? Aqui tem como eu simplificar? Vou dividir e simplificar por 2, né? 704 dividido por 2, isso dá, vamos fazer aqui, dá 352, mas vamos fazer a conta aqui, o cálculo. 7 dividido por 2 é 3, né? 3 vezes 2, 6, para 7 sobram 1. Abaixo 0, 10 dividido por 2 vai dar 5. Aí eu abaixo o 5 para 10, 0. 5 vezes 2, 10, né? Para 10 não falta nada. Abaixo 4, 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4, para 4 não sobra nada.
Então, aqui vai dar 352, 10 dividido por 2, 5, 352 quintos. Beleza, galera? Aprenderam? Espero que tenham aprendido aí, né, a você transformar um número racional que está na forma decimal para fração, tá? Dessa maneira. Lembrando, ó, décimo, centésimo, milésimo. Se eu falo décimo, eu divido por 10. Se eu falo centésimo, eu divido por 100. Se eu falo milésimo, eu divido por 1000. Beleza, galerinha? Então, qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Fiquem com Deus e aquele abraço.